Olá, família linda e abençoada. Olá, meu amigo, minha amiga, todos vocês que acompanham os vídeos e o canal do Misael Honório. Eu peço a você que nos ajude no compartilhamento deste vídeo, porque nós estaremos aqui tratando de um caso de extrema urgência e importância, não só para mim, para minha família, mas para todos os brasileiros da nossa querida pátria amada. No vídeo de hoje, eu quero tecer um breve comentário a respeito de uma figura que se tornou muito comentada nesses últimos dias, que é do conhecimento de todos, que é o cidadão conhecido por Adélio Bispo. Quem é que ainda não ouviu falar sobre o Adélio Bispo? Se você não ouviu ou se você não lembra do Adélio, eu vou fazer com que você possa recordar quem é o Adélio Bispo. No dia 6 de setembro de 2018, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, o então candidato a presidente do Brasil, o senhor Jair Messias Bolsonaro, estava ali no meio de uma multidão, sendo carregado no pescoço por um dos seus seguidores, cavalinho assim, tal. E ali só tinha apoiadores do senhor Jair Messias Bolsonaro. Então estava fechado de gente na cidade de Juiz de Fora. Fora essas pessoas que estavam ali, os apoiadores do senhor Jair Messias Bolsonaro, também existia um cordão de isolamento ao redor dele. Esse cordão de isolamento é feito por seguranças. Esses seguranças que protegem os ministros, os juízes, defensores públicos, presidente da República, senadores, tal. Esse segurança, eles são escolhidos a dedo, pessoas de total confiança. São passados por um treinamento muito de primeira, eles são preparados físico e psicologicamente para poder exercer a função de segurança. Então você pode prestar atenção nos vídeos, quando o presidente está falando, atrás dele tem várias pessoas ali, homens de Ray-Bans preto, e eles não ficam olhando no presidente, eles ficam olhando nas pessoas que estão ao redor do presidente. Eles ficam ao lado e atrás, para evitar que algo possa acontecer àquela autoridade ali. Esses homens são estritamente treinados. Dele olhar na pessoa, ele já percebe se ali tem alguma coisa errada ou não, só de olhar, porque eles têm um treinamento básico para isso. Agora, eu quero chamar a atenção dos senhores e a senhora pelo seguinte: eu sou uma pessoa que eu sempre fui do lado da justiça e da igualdade. Para mim, justiça é justiça, injustiça é injustiça, seja de quem for. Pode ser rico, pode ser pobre. Para mim, igualdade e desigualdade é para o rico e para o pobre. Eu sempre fui contra a desigualdade. Eu sempre fui favorável à justiça, para quem tem, para quem não tem, e também o direito de igualdade para quem tem e para quem não tem. Mas não é bem isso que nós vemos aqui no nosso Brasil. Então, por eu ser um livre pensador, é que eu tomei a decisão de gravar esse vídeo. Não estou aqui para acusar ninguém, não estou aqui para insinuar nada, não estou aqui para incitar violência, ódio, nada. Eu só estou aqui para fazer algumas perguntas
que eu gostaria que você, pai de família, você minha mãe, você minha família maravilhosa, prestasse atenção naquilo que eu vou comentar aqui. No momento em que o presidente estava sendo transportado, carregado no ombro de um de seus apoiadores, aquele monte de defensores, eleitores do então candidato à presidência da República, e o cordão de isolamento, que eram os seus seguranças. Aparece a figura do senhor Adélio Bispo. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: era por volta de 3 horas, 2h30, 3 horas da tarde, mais ou menos, que aconteceu esse atentado. O que o camarada chegou e deu um abraço no abdômen do senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte: o rapaz chega ali, no meio de toda aquela parafernália que estava ali, vestido com uma jaqueta preta, grossa, que ia até o joelho, no meio de um calor daquele, e ninguém prestou atenção nele. Nem os manifestantes que estavam ali, e muito menos os seguranças, o cordão de isolamento dos homens treinados, preparados para proteger o senhor Jair Messias Bolsonaro. Ninguém desconfiou, ninguém percebeu, ninguém notou que aquele homem ali tinha algum pensamento de fazer algo contra alguém naquele momento, o qual foi uma tentativa. E note os senhores que no momento em que ele dá aquele abraço no abdômen do então candidato, não aconteceu nada com ele. Não aconteceu absolutamente nada. Ele simplesmente foi imobilizado e foi levado para a cadeia, a delegacia, sem nem um arranhão no corpo, que já é uma coisa boa, porque eu sou contra a violência. Eu sou contra esses atos que está acontecendo hoje, em 2022. Ônibus, carros, pedradas, tiros, bombas, pedrada, paulada. Então, eu sou totalmente contra esse tipo de violência. Mas hoje está acontecendo todo esse tipo de violência e ninguém toma providência. E ali naquele dia, onde aconteceu essa tentativa de... Esse homem foi dominado, foi levado para a delegacia, foi autuado por tentativa. Depois foi passado por uma bateria de médicos especialistas, psiquiatras, psicólogos, pessoas do mais alto gabarito, pessoas, grandes profissionais da medicina que deram o seu diagnóstico: insanidade mental. Então, o senhor Adélio Bispo foi decretado que ele tinha uma insanidade mental. Mas, curiosamente, esse mesmo cidadão, que foi classificado como um desequilibrado mental, ele não foi encaminhado para nenhum manicômio judicial para tratamento, mas ele foi preso em uma penitenciária de segurança máxima por 4 anos, sem receber visitas nem da família. 4 anos preso dentro de uma cela de 4 metros quadrados, sem nenhum atendimento psicológico, psiquiátrico ou familiar. 4 anos. E aí eu faço a seguinte pergunta para os senhores e as senhoras: se alguém tentasse contra a sua saúde, contra a sua segurança, e essa pessoa fosse presa, você não teria curiosidade em querer
conversar com essa pessoa por que essa pessoa tentou contra a sua integridade ou contra alguém da sua família, o motivo que levou ele a praticar tal ato. Eu gostaria de conhecer, eu gostaria de saber, principalmente no dia do julgamento, que não aconteceu. Ele foi ouvido em portas fechadas, nenhum repórter pôde acompanhar. E ninguém sabe o que ele falou, ninguém sabe o que foi falado, só sabe que ele se encontra preso por 4 anos. E o que eu acho estranho é que a bancada do PL pediu o arquivamento do processo. Para quem não sabe, o PSL, a bancada do PSL pediu sigilo absoluto. 4 anos se passaram e até o momento nada foi revelado. Não sabemos quem poderia ser, não estou afirmando, eu estou dizendo poderia ser o mandante ou os mandantes. Quem estaria por trás do Adélio Bispo? Porque, no meu entender, o Adélio Bispo é um boi de piranha. É um boi de piranha. O boi de piranha é jogado para atrair as piranhas para que outras coisas possam acontecer, possam atravessar o rio e as piranhas não vão atacar. Na minha visão, é isso que eu vejo. Por quê? Porque ele foi preso e foi abandonado pelo Estado. E você sabe que todas as pessoas, quando são presas por algum crime, que é feito o boletim de ocorrência pela polícia, vai para a delegacia apresenta para a promotoria pública apresenta denúncia, o juiz analisa, julga e condena ou absolve o réu, ou o suspeito, seja lá quem for. E isso não aconteceu. O Adélio Bispo foi jogado lá numa cela por 4 anos esquecido. E não é só o Adélio Bispo, você pode ver milhares e milhares de presos nas cadeias públicas dos municípios, dos estados, as penitenciárias lotadas, abandonada pelo Estado, não tem atendimento de ninguém e de nada. Tá ali, tem preso ali que já cumpriu sua pena há muitos anos, mas continua preso lá. O Estado lavou as mãos. E isso causa uma revolta muito grande na gente por causa das injustiças e das desigualdades. O sujeito praticou um crime, ele tem que pagar pelo crime dele. Claro que tem que pagar. Mas até quando? É só o pobre que paga? Só o pobre que vai para a cadeia? Nós estamos vendo aí, ó, os figurinhas aí todos sendo colocados, cara condenado a 400 anos de cadeia, colocado em liberdade. Uma outra coisa que me chama atenção. Os senhores se lembram, as senhoras, família linda e abençoada, daquele Lázaro, em que a polícia caçou ele incansavelmente, dia e noite, não comeram, não beberam e não dormiram, até que conseguiram prender o Lázaro. Vocês lembram disso, não lembra? Uma outra coisa, quando há um confronto nas grandes cidades, aqui onde eu moro é uma cidade pequenininha, aqui não acontece esse tipo de coisa, mas cidade grande, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, quando há um confronto entre quadrilhas organizadas e a polícia, e que há uma troca, vocês sabem do quê? E um dos policiais for atingido ou for abatido durante o trabalho dele, a polícia vai caçar o autor. Ele pode esconder aonde ele quiser.
Enquanto a polícia não pegar o sujeito, eles não param de trabalhar. Isso é a competência da polícia civil, militar e federal. Enquanto eles não achar o responsável, eles não param. E isso me despertou atenção, por quê? Porque foi um atentado contra a vida de uma pessoa e ninguém fez nada. Tá tudo quieto, 4 anos, todo mundo calado. E eu fico pensando aqui, agora que 2 advogados tomaram a frente do caso do Adélio Bispo, a doutora Edna Teixeira e o doutor Alfredo Marques, ou Marques, 2 advogados que também se sentem prejudicados por causa das injustiças e das desigualdades, resolveram retomar o caso do Adélio Bispo. E o doutor Alfredo Marques, ele até apelou, ele fez uma apelação para o Estatuto e Defesa dos Animais. Por que ele fez essa apelação? Porque hoje, se você maltratar um passarinho, um gato, um cachorro, um cavalo, você vai ser preso por maus tratos aos animais. Então fica aqui o meu alerta. Se você maltratar um gato, qualquer tipo de animal, você pode ser preso, processado por maus tratos aos animais. E curiosamente, as pessoas ou a pessoa que está por trás dessa tentativa contra a integridade física do senhor Jair Messias Bolsonaro estão tudo calado. Dá uma impressão que os animais têm mais valor do que uma vida humana. É essa a impressão que eu tenho. Eu não sei se vocês concordam comigo. Se vocês não concordar comigo, põe embaixo aí o seu comentário. Não, eu não concordo com o que você está falando. Os animais têm mais valor do que um ser humano? Se fizer maus tratos os animais, vai preso? Vai. Mas tirar a vida de uma pessoa, não vai. Isso é o que você vai dizer aí. Então, o que acontece? Esse advogado apelou para o Estatuto Defesa dos Animais, para que os jurados, os juízes possam entender que o ser humano é uma vida também. Se ele atentou contra a integridade física do senhor Jair Messias Bolsonaro, ele que pague. Mas se ele não estiver sozinho, veja bem, eu estou fazendo uma pergunta, eu não estou acusando ninguém. Eu estou apenas formulando uma pergunta. Se tiver alguém por trás dele, ou pessoas, quem são essas pessoas? Por que até agora ninguém pronunciou nome de ninguém? Agora vejam os senhores. Eu fiquei sabendo, através de uma reportagem que eu assisti, da irmã do cidadão Adélio Bispo, que ela pediu a tutela dele, a curatela dele para cuidar dele. E agora, com a entrada, com a posse do presidente eleito, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele pediu a reabertura do processo da tentativa contra a integridade do seu Jair Messias Bolsonaro. E é aqui que eu fico fazendo uma pergunta. Se você tivesse atentado, ou se você fosse o mandante de alguém atentar contra a vida do presidente, você iria lá pedir a abertura do processo para que investigasse e chegasse até a sua pessoa e te prendesse?
Se você fizesse isso, você seria um dos maiores idiotas do mundo, não é verdade? E eu fico aqui pensando comigo, por que será que o Lula quer que reabra o caso do Adélio, depois de 4 anos de mandato do atual presidente? Por que em 2023 o caso Adélio Bispo vai ser reaberto? E nós vamos finalmente saber quem está por trás, quem é a pessoa ou quem são as pessoas que usaram o senhor Adélio Bispo para cometer esse atentado. Vou deixar essa pergunta no ar para que os senhores e as senhoras possam responder. Um forte abraço e que Deus abençoe a nação brasileira.